Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 21. Razão e Percepção. Seção 4. O medo de olhar para dentro. O Espírito Santo nunca te ensinará que você é um pecador. Os erros ele corrigirá, mas isso não amedronta ninguém. De fato, você tem medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensa estar lá. Isso você não teria medo de admitir. O medo, em associação com o pecado, o ego considera bastante apropriado e sorri com aprovação. Que interessante esse parágrafo. Ele disse aqui que o Espírito Santo nunca vai nos ensinar que nós somos pecadores. Os erros, o Espírito Santo pode corrigir todos, e isso não causa nenhum tipo de medo. A questão é que nós temos medo de olhar para dentro da gente mesmo e enxergar que tem pecado lá, porque isso a gente não tem medo de admitir. Olha que insano. Então, o medo em associação com o pecado, o ego considera muito apropriado para nos manter no controle. E ele sorri com aprovação quando a gente reage considerando que somos pecadores. O ego não tem medo de deixar que você se sinta envergonhado e ele não duvida da sua crença e da sua fé no pecado. Seus templos não tremem em função disso. A tua fé em que o pecado lá está apenas testemunha o desejo do ego de que o pecado esteja lá para ser visto. Isso apenas parece ser a fonte do medo. Lembre-se de que o ego não está sozinho. O domínio do ego é moderado e seu inimigo desconhecido, a quem ele nem sequer pode ver, mas ele teme. E quem é o inimigo do ego? É o Espírito Santo. Tanto que a palavra inimigo aqui está entre aspas, porque o ego não consegue nem ver, nem enxergar o Espírito Santo. Em alto e bom som, o ego te diz que não olhe para dentro, pois se fizer isso, seus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. Olha só o que o ego faz a gente pensar, que Deus vai nos punir se a gente olhar para dentro, porque a gente vai reconhecer que é pecador. Então, gente, a gente é permeado de medos inconscientes que a gente não tem nem noção do quanto isso está regendo, movendo a nossa vida. Acredita nisso e por isso você não olha para dentro. No entanto, esse não é o medo que o ego esconde, nem o seu que serve a ele, nem o seu próprio medo. Em alto e bom tom, de fato, o ego reivindica que é alto demais e com frequência demais. Pois por trás desse grito constante, dessa proclamação frenética, o ego não está certo de que seja assim. Atrás do seu medo de olhar para dentro, por causa do pecado, existe ainda um outro medo, medo esse que faz o ego tremer. Eu entendo aqui que o ego impede a gente de olhar para dentro para que a gente não descubra toda a nossa força e todo o nosso poder interior de criar a vida feliz que a gente quer. O que aconteceria se você olhasse para dentro e não visse pecado algum? Olha que pergunta interessante. Essa questão amedrontadora, e a palavra amedrontadora que está entre aspas, é algo que o ego nunca pergunta. E você, que faz essa pergunta agora, está ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é seu amigo. Então, quando a gente começa a descobrir que tem algo maior em cada um de nós, vai ter um monte de resistência, um monte de situações complicadas que vão acontecer tentando nos fazer voltar para essa situação amedrontadora, de medo, da ideia de pecado, da ideia de sofrimento, para que a gente volte para esse núcleo do ego. E isso acontece porque o ego começa a ver que ele está perdendo força e que ele pode ser aniquilado ou destruído, né? Ou sublimado ou superado. Então, que a gente faça esse movimento de transformação a cada dia um pouquinho mais, mesmo com todas as situações adversas que aparecerem na nossa vida, com todas as pessoas complicadas, porque tudo está nos trazendo informações dessa energia que está tentando materializar na nossa vida
o sofrimento, o pecado, as angústias, as doenças e o nosso próprio fim. E olha que lindo que vai trazer. Aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. Ou seja, isso aconteceu porque essas pessoas se desidentificaram com o ego. Então elas já conseguem enxergar o outro com mais amorosidade, com mais respeito, estendendo o amor, porque já perceberam que essa energia não representa mais eles, a energia do ego. Um relacionamento santo é aquele no qual você se une com o que é parte de ti mesmo, na verdade. E a tua crença no pecado já foi abalada, e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e para não ver o pecado. Que legal! A tua liberação ainda é apenas parcial, ainda limitada e incompleta. No entanto, já nasceu dentro de ti. Não estando totalmente louco, você agora tem estado disposto a olhar para grande parte da sua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. A sua fé está se movendo para dentro, além da insanidade e em direção à razão. E o que a sua razão te diz agora, o ego não quer ouvir. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da sua mente que o ego desconhece. Você também não a conhecia. E, no entanto, essa parte com a qual agora você se identifica não tem medo de olhar para si mesma. Ela não conhece pecado algum. De que outro modo essa parte da mente poderia estar disposta a ver como seu o propósito do Espírito Santo? Essa parte viu o seu irmão e o reconheceu perfeitamente desde o início dos tempos, e nada desejou, além de se unir a ele e ser livre outra vez, como foi antes. Ela tem estado esperando pelo nascimento da liberdade para que a aceitação da liberação viesse a você. E agora, você reconhece que não foi o ego que se uniu ao propósito do Espírito Santo e, portanto, tem que haver alguma outra coisa. Que poderoso isso aqui! Eu entendi agora que essa outra coisa é a nossa consciência crística. Isso que está alinhado com algo maior. Então, o Espírito Santo é esse grande poder, essa grande energia que faz essa transmutação, essa abertura, na verdade, né, entre a densidade, entre toda a escuridão que a gente presencia, para a luz. E a luz é a nossa consciência crística, é o Cristo em nós. Não pense que isso é loucura, pois isso é a tua razão que te diz e decorre perfeitamente daquilo que já aprendeu. Não há incoerência alguma naquilo que o Espírito Santo ensina. Esse é o raciocínio dos sãos, daqueles que estão com a mente curada. Você percebeu a loucura do ego e não te fez temeroso porque não escolheu compartilhá-la. Então, quando a gente percebe a loucura do ego, a gente sai do medo, a gente não permite mais compartilhar o medo, então a gente está aberto para o Espírito Santo. Algumas vezes ela ainda te engana. No entanto, nos seus momentos mais sãos, as suas extravagâncias, ou seja, as extravagâncias do ego, não trespassam o seu coração com terror, pois você reconheceu que todas as dádivas que o ego tiraria de ti, irado por te ver presunçosamente desejando olhar para dentro, você não quer. Eu vou retomar essa frase aqui porque é muito interessante. Ele está trazendo que as extravagâncias do ego não vão mais nos afetar porque nós reconhecemos que todas as dádivas que o ego tiraria de nós, porque ele está irado pela nossa presunção de querer olhar para dentro de nós mesmos, a gente não quer mais. A gente não quer mais os sofrimentos do ego. Nós já entendemos que tem algo maior, que nós somos muito além, muito mais daquilo que a gente imaginava ser. Uns poucos badulaques remanescentes ainda parecem cintilar e capturar os teus olhos.
esses poucos badulaques remanescentes que ele traz, são algumas coisas que ainda podem nos distrair, que o ego fica tentando nos levar novamente para os apegos, para os julgamentos, para os relacionamentos especiais, para tudo isso que é contra a unidade. Entretanto, você não venderia o céu para possuí-los. Venderia está entre aspas. Aqui traz a ideia de que nós já reconhecemos que não queremos mais viver no mundo de ilusões. Então a gente não trocaria o céu para possuir esses poucos badulaques que o ego nos oferece. E agora o ego está com medo. Entretanto, o que ele ouve com terror, a outra parte ouve como a mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio à sua mente pela primeira vez. Que lindo, né? Então, esse novo caminho que a gente escolhe de transformação, de nos tornarmos seres melhores a cada dia, a parte da nossa mente que é mais elevada, que é a nossa consciência crística, ela ouve como uma doce canção, né? E o ego não. O ego fica desesperado. Ele ouve essa canção com terror, com medo. Olha que legal. É o jogo virando, né? Contra o próprio ego. A fraqueza do ego é a sua força, ou seja, a fraqueza do ego é a nossa força. A canção da liberdade que canta os louvores de um outro mundo traz a ela a esperança da paz, pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu, afinal, veio à terra, fora do qual o domínio do ego a manteve por tanto tempo. Eu acho muito interessante isso daqui, porque o céu vir à terra é nós vivenciarmos aqui na terra esse estado de céu, de plenitude, de paz, de amor incondicionais e de alegria acima de tudo, né? O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra, e a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio. Que lindo aí, ó, cada relacionamento santo que a gente vai curando, né? Vai passando de relacionamento especial para relacionamento santo, nós vamos ficando cada vez mais próximos desse estado de consciência chamado céu. Olha gentilmente para o teu irmão e se lembra de que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos, ou seja, a fraqueza do ego é revelada na união de nós com os nossos irmãos. Aquilo que ele quer manter separado se encontrou e se uniu, e olha para o ego sem medo, que são os dois seres de cada relacionamento. Esses relacionamentos eu sempre trago, é qualquer tipo de relacionamento, um ex-relacionamento afetivo, com parentes, com amigos, com vizinhos, aquelas pessoas que mais nos incomodam são essas que estão trazendo as maiores curas, as maiores transformações. E é através delas que a gente sobe um número muito maior de degraus rumo à nossa elevação espiritual, rumo à nossa ascensão. Pequena criança, inocente do pecado, segue na alegria o caminho para a certeza e não se atrase em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Que profundo, gente, olha só, insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Não entra na dúvida, confia, tem algo maior que cuida da gente o tempo todo, que nos direciona, que nos ampara e que quer ver unicamente a nossa alegria. Não duvidem, gente, por mais que as situações externas mostrem o contrário, por mais que apareçam pessoas complicadas na sua vida, não duvide. Chama o Espírito Santo toda vez que você sentir qualquer tipo de medo ou dúvida. Eu vou retomar essa frase só para concluir aqui, ó. Não se atrase em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Isso não tem significado. Que importância tem para você que isso seja proclamado tão alto? Então, por mais que o mundo, as situações te mostrem o contrário, isso não tem importância.
tem que confiar que tem algo maior dentro de nós, em torno de nós, agindo o tempo todo através de nós. E se os outros duvidarem, se te chamarem de louco, se te acharem que você está perdido na vida, que você está iludido, tá tudo bem, gente. Cada um está no seu processo evolutivo, ninguém está no mesmo ponto de evolução. A gente tem que ter a compaixão de compreender isso, mas sem desistir do nosso caminho jamais, porque o mundo exterior não compreende a nossa escolha, a nossa direção. Não permita que os fatores externos configurem você. Não permita. Olha para dentro. A saída é para dentro, gente. Tá tudo aí. Os desafios vão surgir para nos testar a cada momento. E tá tudo bem também. O importante é entender isso, é ter isso tranquilamente aceito no seu coração. Não tentar julgar, não criticar, não condenar nada nem ninguém. Aceita a vida. Ela tá te chamando, ela tá me chamando, ela chama a gente o tempo inteiro. A vida é inteligente. Continuando, o que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. Então não adianta a gente ficar repetindo padrões, repetindo modos de atuação, comportamentos, não adianta. O que funcionou antes não funciona mais, porque a gente está aqui para evoluir e o mundo necessita que a gente evolua urgentemente, porque o nosso progresso espiritual, por reverberação, ajuda muitos outros à nossa volta. Façam a parte de vocês sempre, não desistam. O caminho da quietude está aberto. Segue-o com felicidade e não questione o que não pode deixar de ser assim. Gente, a vida é inteligente. Vamos fazer a nossa parte. Que vocês não desistam de vocês mesmos, porque nós já aprendemos até aqui que o outro é o nosso salvador. As questões que nos incomodam nos outros são as questões que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Vamos agir na direção daquilo que a nossa alma pede, porque não tem outro caminho. Esse é o caminho. Fim da leitura do livro-texto.